Opa galera, salve Maria, vamos para mais uma aula do nosso curso de formação para Pastoral da Comunicação. E sim, eu só tive a ideia de gravar a videoaula com esse layout bonitinho, sem a minha facecamera atrapalhando aí o visual da tela, né, tampando um pedaço da tela. Eu só tive essa ideia agora, que eu fui gravar esse módulo, tá, que eu vi um tutorial no YouTube. Então, a partir de agora vai ter esse layout bonitinho. Enfim, meu povo, vamos para mais um módulo do nosso curso. Esse módulo aqui vai ser um módulo um pouquinho demorado, vai ter mais de videoaula que o anterior. Não vai ter muito conteúdo de texto, até porque não tem muito texto que... a maior parte desse curso eu vou precisar gravar tela e explicar para vocês com mais detalhes, porque se eu fizer texto, vou ficar tirando print e escrevendo texto, não é legal. E vamos lá, né? Vamos começar mais uma aula do nosso curso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e agradecer a todas as pessoas que assinaram o nosso site. Bom, gente, ano passado eu tinha gravado uma aula sobre como funciona a internet. Na verdade, eu gravei algumas aulas. Na parte de introdução, eu expliquei o que é um software, o que é um sistema operacional, como é que funciona a internet, etc. Que essa parte muita gente achou que fosse encheção de linguiça. Mas eu vou ter que explicar um pouquinho de nada o que é... como funciona a internet, o que é um software, o que é uma extensão de arquivo, porque a partir daqui em diante vamos trabalhar bastante neles, quando a gente for mexer com o website. Então, como já trabalhamos com a extensão de arquivo sem vocês perceberem, quando estávamos trabalhando como web designer, né, com web design católico, na parte de designer, e vocês não perceberam, mas trabalhamos com arquivos do GIMP, arquivos do Photoshop, e vamos trabalhar com isso o tempo todo, né, formato de imagem, esse tipo de coisa. E isso vai ser vital na hora de construir um site. Eu não vou entrar em muitos detalhes para não ficar maçante, tá? Mas, enfim, vamos falar sobre como funciona a internet, o que é um arquivo, o que é um programa, esse tipo de coisa. Antes da gente olhar para esse mapa aqui da internet propriamente dita, eu vou abrir aqui o meu computador. Como vocês podem ver, eu tenho o Windows, que é o meu sistema operacional, e no meu sistema operacional eu tenho os programas de computador, que são esses programas que vocês estão vendo aqui embaixo na barra de tarefa. Então eu tenho o Google Chrome, eu tenho o Photoshop, eu tenho vários programas aqui. E esses programas eles trabalham com arquivos específicos. Arquivos vocês podem ver aqui na minha pastinha, aqui no meu gerenciador de arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui esse arquivo .mp4, que é um arquivo de vídeo. E cada arquivo vai ter o seu software específico que vai ser lido, né? Então, por exemplo, o .mp4, o VLC, que é um reprodutor de vídeo, ele vai conseguir ler esse arquivo. Se eu vim aqui em meus documentos, vocês podem ver outros arquivos aqui, por exemplo. Eu tenho um arquivo, por exemplo, .docx, que esse arquivo ele vai ser lido pelo meu programa que lê docx, que no caso seria o documento do Word. E o Word ele vai ser responsável por ler, interpretar e modificar esse arquivo. Entenderam isso? E não é possível, por exemplo, eu abrir um arquivo de um programa e outro, dependendo da situação. Por exemplo, eu tenho aqui o Photoshop, né, eu tenho aqui uma arte do Photoshop que eu fiz, e as artes do Photoshop é em .psd, e só dá para abrir no Photoshop e no Photopea, né? Eu falei isso lá na primeira aula, na segunda no caso, né? Como é que o Photopea consegue editar as artes do Photoshop? Ninguém sabe como, mas eles conseguem. Tirando essas exceções, é basicamente assim como funciona o nosso computador, tá? O computador propriamente dito, ele tem peças, certo? Que você compra ele aí na Casas Bahia, ou você monta o seu computador. Se eu vim aqui em configurações e sistema, se eu não me engano, sobre, ele vai mostrar as configurações do meu computador, né? Então, o meu computador, ele tem um processador Intel Xeon, tem 16 GB de memória RAM, tem um SSD de 120 GB e um outro de 500 GB. E essas peças, elas meio que servem para trabalhar o desempenho do computador. Vocês trabalham com isso inconscientemente no dia a dia de vocês, tanto o computador quanto o celular, né? O celular tem uma câmera de não sei quantos megapixel, um computador não tem não sei quanto de RAM, de processador. Quanto melhor isso aqui, mais coisas eu consigo fazer no computador, ou no caso no celular. Então se tiver um processador bom, eu vou conseguir jogar um jogo pesado. Se o meu computador, por exemplo, tiver um processador bom, uma memória RAM boa, eu não só consigo jogar jogos pesados, como eu também vou conseguir editar vídeo, eu vou conseguir fazer várias coisas. E é basicamente assim que funciona o computador, né? Um software e um programa. Cada software tem sua extensão, né? Certo? Que é esse ponto alguma coisa. Para vocês ativarem isso aqui no Windows, é só vocês virem aqui em exibir, e aqui ó, nessa opção, extensão de nome de arquivos, e aí vai exibir as extensões do arquivos, tá? E é assim que funciona o nosso computador, propriamente dito. Eu tenho aqui vários projetos pessoais, né? E eu vou abrir aqui uma pastinha chamada... Deixa eu achar aqui a minha pastinha. Essa pastinha aqui, Butterfly, que é a pastinha de um site. Quando eu falo de internet, é exatamente a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Um website é exatamente assim. Ele é formado por vários arquivos, e esses arquivos ficam guardados em um computador, e esses arquivos do website ele tem um programa que vai ser responsável por ler e interpretar esses arquivos. No caso aqui do website,
Esse website em específico, ele tem uns arquivos chamados .html, que é um arquivo de hipertexto, certo? Tem outros arquivos aqui também, tem o CSS, tem o JavaScript. Ó, aqui ó, tem um arquivo JavaScript, deixa eu dar um zoom aqui, porque acho que vocês não vão conseguir visualizar direito. Ó. Tem o JavaScript, tem o CSS aqui ó, também, deixa eu dar um zoom, ó. Arquivo CSS, e tem as imagens do nosso website, eu tenho aqui as imagens do site. Então quando vocês acessam o website, basicamente vocês pegam esses arquivos da internet, jogam para o computador de vocês, o computador de vocês vai ler esse arquivo e vai interpretar. Aqui pelo próprio símbolo que está aparecendo aqui nesses arquivos, já dá para perceber que o programa faz a leitura desses arquivos, né? Que no caso aqui seria o Google Chrome, não só o Google Chrome, mas qualquer navegador de internet. O navegador basicamente ele vai pegar tudo isso aqui e vai transformar em uma coisa que nós conseguimos entender e ler melhor. Eu vou abrir aqui o arquivo index.html, vocês reparam que o meu Google Chrome deu uma piscadinha. E basicamente é isso aqui, ó. Como vocês podem ver aqui na barra de pesquisa, esse arquivo index.html, ele está na minha pasta file de downloads butterfly.index.html. Né? Aqui, ao invés de aparecer www.endereço, ou no caso, hoje em dia, https, o nome do seu site, barra, alguma coisa, está aparecendo aqui o endereço direto do arquivo que está no meu computador. Se eu for aqui acessar o meu arquivo no computador, aqui vocês podem ver que ele está na pasta download, na pasta Butterfly. E aqui está este computador. Isso porque está o Windows, ele coloca mais organizadinho para a gente conseguir ver. Mas se eu clicar aqui na barra de pesquisa, vocês vão ver que é mais detalhado, né? Que está no disco local C, Downloads Butterfly. Disco local C seria o meu SSD de 500 GB. Eu tenho o disco local C, né? Pera, disco local D. O disco local C é onde está o Windows e o D é onde eu deixo os arquivos. Eu deixo o Windows separado do sistema de arquivos. Então, o website é basicamente isso. É uns arquivos que ficam num computador. Mas não é um computador normal como a gente tem na nossa casa, seja um notebook ou um computador da Positivo, que é um computador muito ruim, diga-se de passagem. Esse computador, na verdade, se chama servidor. E esse servidor fica em um local chamado data center. Né? Eu tenho aqui no Google Image vários servidores, como vocês podem ver, isso aqui vocês veem nos filmes, em reportagens, né? Isso aqui é um servidor. No caso aqui são vários computadores, ficam num local especial, com ar-condicionado, ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então quando você acessa um website, você basicamente tira uma cópia dos arquivos do website que ficam guardados nesse computadorzão gigante e copia para o seu site. Isso através da internet. E aí o que acontece? A internet é nada mais nada menos do que isso. Eu tenho vários computadores conectados a uma rede e compartilhando informações entre si, certo? Deixa eu fechar aqui a minha parte de configurações. E cada servidor ele tem um endereço de IP, que seria como se fosse um CPF desse servidor. E aí toda vez que vocês acessam esse endereço de IP, ele retorna o website que vocês querem acessar. No caso do deovero.org, a gente tem um endereço de IP que, infelizmente aqui eu vou ter que digitar aqui na barra de navegador, mas eu vou ter que borrar a imagem, porque o endereço de IP é como se fosse o seu CPF. E o seu CPF você não pode compartilhar com qualquer pessoa por aí, né? E se eu acessar, por exemplo, aqui o endereço de IP do servidor do deovero.org, aqui está aparecendo uma página de erro 404, porque na página de localhost não tem nenhum arquivo, eu não fiz o upload de nenhum arquivo. Inclusive eu vou dar uma pausa aqui na gravação desse vídeo e vou fazer o upload desses arquivos aqui desse site para essa pasta onde está a pasta principal do servidor, para vocês terem uma noção. Então, meu povo, eu fiz aqui o upload dos arquivos para o meu servidor e aí ó, vocês podem ver que o site ele está funcionando. Ó. Aqui no endereço que eu vou ter que deixar embaraçado para vocês não verem, porque o endereço de IP do servidor é o CPF, que você não pode ficar compartilhando por aí. Como vocês podem ver, o site está funcionando. Ó. Ele não está no meu disco local D, que é o meu computador. E se eu clicar aqui ó, e acessar o site, o servidor está funcionando corretamente. Ó. O site, no caso. Ó. Eu acessei aqui outra página. O que é esse portfólio detalhe, né, no caso? Seria o outro arquivo que está aqui, ó, esse arquivo aqui, ó, portfólio details.html. E aqui, ó, eu tenho a parte do portfólio desse site aqui, certo? Sendo que, tipo, você decorar esse número de IP é extremamente longo. Por exemplo, aqui, o endereço de IP do deovero.org é 123456789 1011 12 números. Não dá para ficar decorando 12 números, certo? E aí, é aí que entra uma coisa chamada domínio. Domínio, que seria deovero.org. O domínio, ele aponta para o endereço de IP do servidor. E ao invés de exibir aqui no meu navegador o número de IP do meu servidor, vai aparecer o endereço, o domínio do meu site. É para isso que serve o domínio. O domínio tem vários tipos de domínio, e eu vou explicar isso na próxima no próximo livro virtual. E
o domínio ele vai fazer esse trabalho, né? O domínio .com, .com.br, .org.br, ele que vai fazer essa conexão com o servidor. E aí o que acontece? Onde ficam esses servidores? Né? E como é que eu me comunico com esses servidores? Através da internet. A internet é nada mais nada menos do que isso aqui. É um monte de cabo que está debaixo dos mares, né? Literalmente são cabos submarinos que liga um continente ao outro, tá? Isso é literalmente, eu vou deixar um vídeo aí para vocês verem, né, os navios colocando cabos submarinos. Literalmente por isso que falamos que estamos navegando na internet, porque é na sua forma literal, tá? E esses data centers, eles ficam conectados, não assim direto, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes de infraestrutura, de rede e tal, mas através da internet. Então, quando vocês contratam a internet de vocês da Oi, TIM, Vivo, seja lá o que for, internet dos milicianos, se for aqui do Rio de Janeiro, mas vocês reparam que o técnico, ele vai na casa de vocês, vai pegar um modem, ele vai conectar esse modem até o poste da casa de vocês, né? E esse poste, ele vai até a central dessa empresa de telefonia, que vai pegar esses dados através de balão meteorológico, ou seja lá como, e vai mandar até uma outra central da empresa, no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a Oi, e a Oi tem aqui o cabo submarino aqui do Rio de Janeiro, não dá para eu dar mais um, mas ele fica aqui no centro do Rio de Janeiro, aqui perto da Baía de Guanabara. Aqui em São Paulo, ó, tem aqui no sul do Rio de Janeiro, aqui no sul do Rio de Janeiro, aqui se não me engano fica aqui em São Paulo, ó, os outros pontos aqui também, e tem uns pontinhos ligando aqui, fazendo essa ligação para o resto do Brasil. Fica aqui em toda a costa brasileira. Se eu não me engano, no Ceará, acho que é no Ceará, porque eu não consigo ver aqui a marcação do mapa, ele tem mais pontos aqui que liga até os Estados Unidos, América Central, e recentemente, acho que foi em 2020, não lembro quando, fizeram mais uma conexão aqui direto para a Europa. Então, eu tenho aqui no continente africano, no continente americano, nos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa é onde tem mais cabos. Esses cabos são cabos de fibra ótica, ou seja, viajam na velocidade da luz, ou seja, é instantâneo, levando em consideração que o planeta Terra é muito pequeno para a velocidade da luz, dá para dar várias voltas na velocidade da luz, e é assim que uma informação é compartilhada de um continente para o outro. E, literalmente, quando fala que está todo mundo conectado, é literalmente isso aqui, né? Tá todo mundo conectado a uma mesma rede. Exatamente por esse motivo que se vocês tentarem acessar um site da Índia, um site da China, dependendo da velocidade da sua internet, pode ser que demore mais para vocês conseguirem acessar. Acho que eu expliquei o básico de como funciona a internet, de como funciona um servidor, e na próxima aula, no próximo livro, eu vou explicar como é que é a questão de domínios aqui no Brasil. Eu peço que vocês prestem atenção, né, no caso, se vocês forem ouvir o audiobook, ou se vocês forem ler, porque eu vou dar continuidade a esse assunto na próxima aula. Bom, gente, eu fico por aqui, é isso aí, valeu!